Olá! Hoje é domingo e domingo é dia de Momento Proteus. E de que é que nós vamos tratar hoje, né? O que é que eu vou falar aqui com vocês hoje sobre o nosso tema, que é um tema que eu acho assim que é uma coisa que acontece muito, sabe? Muito mesmo. E, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas situações, tá? Eu talvez por ser advogado, por lidar com o conflito toda hora, né? E conflitos às vezes totalmente irracionais. Como mediador, também que sou de conflitos, tá? E árbitro, eu sempre penso nisso e acho que você também pensa nisso e que você gostaria de saber, pelo menos ter uma perspectiva de uma estratégia a utilizar numa situação dessa. Qual é a situação? Como lidar com injustiça? Vamos lá? Pois bem, voltamos, então agora eu vou falar com você sobre como lidar com a injustiça. Não é? O autoconhecimento, o bem-estar, felicidade, competências de comportamento e psicologia positiva, tudo isso ajuda a gente a lidar com a injustiça. Tá? Nos meus estudos de psicanálise e também de psiquiatria, a gente vê que muitas das pessoas elas agem de maneira irracional, tá? Quando praticam esse julgamento, né, que produz a injustiça. E a injustiça sempre deixa um gosto amargo, né? Quando a gente erra na fase que a gente é criança, nossos pais sempre dizem pra gente assim: a vida não é justa. Nós crescemos e a gente infelizmente descobre que isso é verdade, que a vida não é justa. E a gente descobre mais ainda que a vida pode não ser justa até da porta de casa para dentro, né? Ou seja, existe depois que a gente atinge a maturidade uma percepção de que em muitos momentos a gente pode ser injustiçado ou injustiçada, né? Infelizmente, quase todos nós temos uma historinha para contar de um momento que a gente se sentiu injustiçado, se sentiu esse gosto amargo, né? Que é ser injustiçado por alguém em uma situação. E é bem chato, é triste até, a depender de quem parte essa injustiça, né? Se isso faz sentido para você, certamente a virtude da justiça é relevante na sua vida. Mas antes da injustiça, vem sempre um julgamento assodado, injusto, apressado, limitado a uma única perspectiva, que é daquele que julga, sem escutar, não é? Sem avaliar a completude dos argumentos para poder se posicionar. E aí se produz injustiça. Né? O julgamento que precede, que antecipa-se à injustiça, não sei se vocês vão concordar comigo, fala aqui nos comentários o que é que você acha. Ele antes das pessoas serem justas ou injustas, as pessoas julgam. Julgam achando que estão sobre a perspectiva certa, que elas sim estão com a razão, que elas sim detêm a verdade absoluta. E aí
Assim, elas se formam sob uma convicção e de forma inconsciente passam a agir como se aquilo ali fosse a verdade magna da Terra, quando não é. Nós sabemos da impermanência, da inconstância e da multiplicidade de perspectivas que existe. Por isso que é importante a gente observar, quando a gente fala de julgamento, né, e isso eu falo com certa constância, inclusive, né, até para os amigos mais próximos, que para a gente verificar se existe realmente uma formação, não é, imparcial, a gente tem que primeiro perceber se existe ausência de julgamento. Tá? Por quê? É importante a gente observar que fatos e situações, para serem analisados de forma imparcial, precisam primeiro ser esclarecidos. Depois que são esclarecidos, sem presumir, sem preconceito, sem pré-julgar, nós vamos analisar o que realmente aconteceu. Depois, qual foi o fato? E, infelizmente, o ser humano tende a emitir sua opinião baseado em suas próprias percepções, em sua visão de mundo e na interpretação que ele tem. Que ele tem dele, né? E isso não são dos fatos, nem são como eles realmente são. Isso limita a verdade. Isso limita a compreensão dos fatos, porque na hora que a gente tem uma opinião baseada nas próprias percepções, a gente deixa de respeitar as percepções do outro, do que deveria ter sido escutado e não foi, do que deveria ter sido percebido e não foi. E aí a interpretação fica prejudicada. Você nem interpreta, você só toma posição, finca, bandeira e segue naquela bandeira. Ah, isso aqui está funcionando para mim, funciona para todo mundo, não especificamente. Né? Pode ser que, na verdade, isso funcione para você muito bem e não funcione para o outro. Por N motivos que você até desconhece, porque você não escutou. Né? Ou o outro que ele julgou, ou a outra que ele julgou não escutou. Né? Isso é algo que é claro, né? Toda a literatura na psicologia demonstra isso. E a que conclusão se chega? Não é, quando a gente vê essa questão da psicologia, né? Que os julgamentos, os julgamentos equivocados, julgamentos injustos, que geram injustiça, que impactam nos relacionamentos interpessoais, gerando inimizades, ressentimentos profundos. E antes da gente rotular o outro como injusto, é importante a gente avaliar se a gente praticou injustiça na hora que a gente se avaliou injustiçado e se praticamos a parcialidade e a justiça na nossa vida. Tá? A gente tem que fazer essa meia-culpa, tá bom? Porque não existe uma verdade única suprema, não existe essa perspectiva, jamais. Tudo muda, tudo é dinâmico, né? Tanto na natureza, como na ciência, como nas relações humanas, como no direito, né? Tanta coisa, desde que eu atuo como operador do direito, já se modificou, né? Umas que podiam e hoje em dia não podem, outras que agora podem e outrora não podiam, né? E assim vai, porque o direito é dotado de uma dinâmica social que acompanha a vida, né? Mas existe uma estratégia. Existe uma estratégia que a gente vê ela muito em Harvard, que ensinam para a gente em Harvard, que é a técnica da psicologia positiva, tá? Onde a justiça é uma virtude. E ela engloba forças de virtudes cívicas, tá? Que garantem uma vida saudável, né, da comunidade, tais como
cidadania, ou seja, quais são os direitos que tem lá no artigo 5º, tá? Respeito a quê? As liberdades, todas as liberdades de raça, de crença, de opinião, de expressão, né? Ou seja, não pode ser censurado ninguém por emitir alguma linha de pensamento, por alguma convicção, né? A liderança, tá? A liderança colaborativa, não imposta, né? Aquele líder que lidera pelo exemplo que dá. A gente diz que o discurso convence, mas o exemplo arrasta multidões, né? Pois é. E se uma dessas nos faltam, né? Uma dessas qualidades, uma dessas virtudes para a psicologia positiva ser implementada, a justiça ela não é totalmente presente em nossas vidas. Isso é uma realidade. O que pode fazer e o que se pode fazer em relação à injustiça? É uma pergunta que eu recebo constantemente, tá? Eu sempre nos processos, ou até mesmo quando a gente tem aquele momento de audiência, que uma pessoa tem uma perspectiva totalmente divergente da outra e tem um instante de insanidade e nega a realidade fática que está diante dos olhos dela, aí você tem aquela sensação de injustiça que ocorre por diversas razões. Por diversas razões. Eu vou enumerar aqui para vocês algumas, tá? E o que acontece é que, seja porque o chefe não reconhece o seu trabalho, seja em decorrência de uma demissão sumária, que nem lhe disseram por que você está sendo demitido, né? Porque alguém, ao lhe dar uma opinião, não lhe dá o merecido valor, não reconhece o seu valor, na verdade. Quando você é apanhado por uma daquelas surpresas desagradáveis da vida. E também, não é, em situações onde a pessoa é partidária do eu tenho razão, não é? Esses são alguns exemplos que eu posso citar. E aí são comprovados, cada um vai ter uma história para contar aqui tranquilamente, né? Então, certamente é necessário tomar medidas antes que seu cérebro se fixe nessa situação. Por quê? Tá? Por que eu digo que eu tenho que tomar medidas antes que o cérebro se fixe nessa situação? Porque essa ideia de você ter o hábito de, primeiro, avaliar e entender tanto o que realmente aconteceu e qual foi o fato, tem que ser presente na sua vida, para que você realmente parta de uma perspectiva real para se colocar, não é? Sobre pena de você agir com injustiça, não é? E quem já sentiu o gosto amargo da injustiça sabe como ele é horrível, não é? E aí eu vou citar uma pessoa que vocês com certeza conhecem, né? O escritor Daniel Goleman, né? Ele é muito famoso por ter escrito, né, o livro dele, Inteligência Emocional. E ele, nesse livro, que eu fiz questão de reler antes de falar com vocês aqui sobre esse tema, né? Eu estou lendo ele já desde o finzinho do mês passado. E aí deu para concluir, para poder trazer para vocês um conteúdo bem alinhado. E aí o que é? Ele chama de essa condição da pessoa ser injusta, chama-se de sequestro emocional. Mas como assim sequestro emocional? Existe isso? Existe. E é quando a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser naquilo que está perturbando a gente. Tá? Quem tem, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado também sofre disso. É um sequestro emocional que você sofre. Tá?
quem vê, por exemplo, uma perspectiva contrária à sua e só pensa em argumentos para rebater aquela perspectiva contrária à sua, ela é, né, sequestrada emocionalmente, né? E quando você se sente injustiçado, pode pensar o quê? Não é? Isso só acontece comigo, não nasci para ser feliz, ou então do tipo das coisas assim, realmente, tem coisa que só acontece comigo, né? Por que comigo? Por que eu? Né? Não tem esses questionamentos quando a gente sofre a injustiça? De onde veio isso? Né? E aí você fica meio perplexo, meio, digamos assim, atordoado. Porque a injustiça, ela é assim, ela lhe atordoa. E esse sentimento de autocomiseração, né? Então você entra no estado de automiserabilidade, né? Você se, né, deprime totalmente e a força parece que some. Você quer chorar, você quer acabar, você quer entrar no buraquinho na parede para sumir da vida, né? Quer desaparecer, não quer conversar com ninguém. E isso abala muito a autoestima. Esse sentimento de encolhimento, né, de retração, é justamente por conta da injustiça, que gera um comportamento defensivo, queixoso, desconfiado. Muitas vezes pode até gerar seu start, seu início de um quadro depressivo, né? E não raro, não raro isso acontece, tá? Isso acontece, a vida é dura, né? A vida não é justa, né? A vida é para quem tem vontade de vivê-la, mas a gente precisa ter inteligência para viver essa vida, tá? E aí, nessa perspectiva, esse sentimento que eu falei para vocês de miserabilidade, de você se sentir a pior das pessoas na face da Terra por conta da injustiça que sofreu, primeiramente ele é importante ser avaliado sob a perspectiva de que se uma situação está fora de seu controle e se há algo que você possa fazer sobre isso, né? Mesmo que seja mudar a forma de como você se sente em relação a isso, se puder fazer algo sobre essa situação, você faz. E se você percebe que essa situação está fora do seu controle, e mesmo que seja mudar a forma como você se sente em relação a isso, você pode se perguntar sobre isso que aconteceu comigo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar a situação? Se sim, você faz. Vai lá e tenta mudar essa situação. Se não, para que se preocupar? Se você não pode mudar essa situação, infelizmente, não é o caso. Não é o caso, tá? Você pode adotar algumas das estratégias que eu aconselho aqui a vocês, que na verdade não é uma perspectiva minha, mas é algo que é perspectiva da psicologia, que é possível você mudar o foco do pensamento, né, para os sentimentos positivos, sentimentos mais realistas, né? Aprender a interromper esses pensamentos e trabalhar fora do ambiente do sequestro emocional, não se permitir ser sequestrado pela emoção, tá? Porque esse sequestro emocional ele faz muito mal, pode afetar inclusive sua saúde, porque ele vai ficar ali com aquele pensamento obsessivo, né? E aí o que acontece? Depois você busca ressignificar isso. Ressignificar o que? A situação triste, constrangedora, transformando esta situação em aprendizado e mudança para melhorar o teu presente e ter esperança
no futuro, tá? Eu sei que não é fácil, exige muita, né, habilidade, muito foco, muito treino para a vida, não é? Mas a vida produz calos, né, na mão e a gente tem que ter, né, esse escudo emocional para poder viver bem. Senão a gente vai viver, não é, à mercê do que acontece com a gente emocionalmente. A gente tem que ter essa inteligência emocional, essa fortaleza emocional, digamos assim, para não entrar em estados emocionais depressivos, estados emocionais que te adoecem, não produzir doenças psicossomáticas e por aí vai, né? Então, finalmente, a gente precisa fazer o quê? Reorientar, reorientar o foco, focar naquilo que verdadeiramente é importante e construtivo para a gente. Fazer isso de forma adulta, sem se vitimizar. Ah, meu Deus, eu fui vítima. Não, acontece, tá? Muitas vezes eu costumo dizer, e sempre penso nisso, quando eu vejo essas situações de injustiça relatadas a mim, ou quando as vivo, que a vítima não sou eu. A vítima é quem está me julgando sem o devido critério, sem entender, sem entendimento completo dos argumentos, ou dos fatos, ou do que aconteceu. A pessoa simplesmente vem e descarrega o julgamento injusto. Geralmente essa pessoa é a vítima, não eu que sou alvo. Eu sou apenas o alvo da injustiça, não é? E quando você é alvo da injustiça, você pode superar. Porque não quer dizer que você esteja equivocado. Você simplesmente foi a opção de descarrego emocional daquela pessoa que te julgou de maneira equivocada. E nessas situações, pratique o perdão. Não se preocupe com isso. Tente entender a perspectiva da pessoa que te julgou. Por que é que ela agiu daquela forma? O que é que levou a pessoa a agir daquele jeito? Né? Muitas vezes essa pessoa está sob uma perspectiva um tanto quanto equivocada. E se você esclarecer para ela os pontos nebulosos, ela consegue entender e de repente ela faz até uma meia-culpa, se desculpa, ela diz que foi, até ela admite que foi injusta e passa a ter um posicionamento um pouco mais equilibrado. Mas geralmente a injustiça ela está ali, não é parelha com o desequilíbrio, porque a justiça não tem a balança. Lembra da balança da justiça? Pois é. Na hora que você joga de forma injusta, você só vê o prato da balança. O outro você esquece. Por isso fica injusto. Né? Outra perspectiva que a gente tem que ter, né? E eu já estou indo para o final, certo? Porque é realmente algo que a gente tem que conversar com muito detalhe. Eu peço desculpa até porque o vídeo está ficando alongado, mas a gente precisa falar disso tudo. Senão eu fico falando de maneira incompleta. Né? Nós não somos mais crianças. E como a gente não é mais criança, né? Nossos pais, por nos amarmos e por nos proteger, nos alertam sempre da injustiça. Mas aí quando a gente cresce, a gente percebe que a vida não é justa, né? Mas quando a gente cresce e amadurece hoje como adultos, não mais aquelas crianças indefesas que precisam de proteção, a gente precisa perceber uma coisa, que existe uma coisa chamada crença limitante.
que é ver o mundo como mal e injusto. Eu estou me contradizendo? Alguns vão dizer aí, você passou o tempo todo dizendo que injustiça é ruim, que a vida não é justa, que a injustiça vai existir em algum momento, e de repente você fala pra gente que essa questão de você pensar que o mundo é mau e o mundo é injusto é uma crença limitante. É. Por quê? Porque a vida, apesar de injusta, porque a vida não ser cor-de-rosa, ela é sempre uma esperança de coisa melhor. É sempre algo de sopro de esperança, sopro de melhora, sopro de evolução. Porque se você não pensar nisso, dessa forma, é lógico que essa evolução, que essa coisa melhor, ela não vai vir de graça. Você vai sofrer um pouco, você vai ter que se esforçar, você vai ter que, às vezes, passar por injustiças. Mas se assim não for, né, você vai viver uma vida em tristeza e amargura, e isso vai tomar conta da sua vida. Você vai ser aquela pessoa pesada, que vive se lamentando de tudo que acontece na vida. E a vida existe também muita coisa pelas quais nós temos que ser gratos. Tem muitas coisas pelas quais nós precisamos, sim, certo? Agradecer pela bênção. Não é só lição, não é só aprendizado. Tem muita bênção. Então agradeça também. Essa gratidão revigora, tá? Então a gente precisa enxergar os outros, né, como pessoas dignas, que praticam o bem. E temos que enxergar a gente como pessoas sempre também valorosas, tá? E não como vítimas inocentes. Essa é uma posição madura, equilibrada, sensata. Um lugar que é muito comum ter injustiça é no trabalho. Quantos aí não trabalham em equipes, em escritórios grandes, em locais que tem muita gente, e lá acontece muita injustiça, né? Trabalho é um ambiente que favorece muito isso, porque você tem os grupos de interesse, você tem os grupos, né, que são os mais velhos e os mais novos, os que têm mais ascendência com o dono da empresa, com a cúpula da empresa, os que são mais chão de fábrica e operacionais, não tem? E a gente tem que procurar entender os motivos e situações que são constrangedoras e geradoras de injustiça, tá? Até porque existe também aí uma questão de assédio moral, que eu não vou entrar aqui no caso, mas existe, ela parte muito dessas injustiças, né? Principalmente quando existe essa coação se valendo do poder hierárquico e tudo mais, para que a gente não seja precipitado ou perca o autocontrole, tá? Porque tem que lembrar que a gente está no ambiente profissional. A gente tem que dar um passo para trás, tem que enxergar. Quando a gente vem para trás, a gente não amplia, não é, o campo de visão, por isso tem que dar um passo para trás. Enxergar melhor, ter uma perspectiva melhor da situação para depois sim tomar posição, tá? A gente tem que ter uma voz interna acalentadora, não uma voz crítica, sabe? Essa voz que traz para a gente conforto de entender realmente aquela perspectiva. Não precisa ser uma perspectiva que esteja em comunhão com tudo que a gente acredita, mas a gente entendendo melhor, fica mais claro. Se ficar mais claro, beleza, está no caminho certo. E diga para si mesmo, tá? Que tudo ficará bem. Você aborda a situação pacificamente, né? Sobre isso, inclusive, tem isso aqui, ó. Comunicação não violenta. É sempre uma perspectiva boa para você utilizar, para não entrar
em discussões desnecessárias. Tá? Diga para si mesmo. Ai. Diga para si mesmo. Diga para si mesmo que tudo ficará bem, aborde a situação pacificamente. O que não significa passividade, como eu já disse. Fale diretamente com a pessoa que julgou você de forma errada. Bote em pratos limpos essa questão, mas não é para lavar roupa suja, não. É com transparência, com assertividade. Mostrando os fatos, sem fazer julgamento. Sem estar na defensiva, tá? Com o intuito de esclarecer os pontos obscuros, amenizar o sofrimento vivenciado e restaurar a justiça e o equilíbrio. Isso é que deve ser feito, tá? E muitas pessoas que são injustas, elas são reativas. É uma coisa que eu me lembrei aqui. Muitas vezes elas vão evitar falar com você. Vão evitar o contato com você. Depois de praticar a injustiça. Respeite esse espaço, mas não perca de perspectiva isso que eu falei, de ter transparência e assertividade. E se permitir mostrar os fatos com clareza. Não para fazer a pessoa se convencer do seu lado, não. Não é isso. Mas para que a pessoa tenha a perspectiva correta do que de fato aconteceu e não somente um prato da balança, mas os dois. Isso é que vai dar equilíbrio e vai dar justiça. Né? Então, você tem que fazer o quê? Fazer o que estiver ao seu alcance, sem ressentimento e sem desejo de vingança ou de se tornar uma pessoa amarga, né? Você não vai correr esse risco. Você tem que fazer somente o possível, mas sempre com essa perspectiva de restaurar o ambiente sereno e equilibrado que a justiça proporciona, tá? E aí eu finalizo para vocês o Momento Proteus de hoje, explicando para vocês que uma prática fundamental para lidar com injustiça é primeiramente o nosso sentimento de injustiça. Ele esmaece quando a gente sente e pratica o perdão em seu nível mais profundo, tá? E perdão é uma coisa muito libertadora. Liberta você do peso da injustiça, liberta você desse ressentimento, liberta você de uma série de vínculos negativos que você vai gerar por conta do gosto amargo da injustiça. Lembra do gosto amargo da injustiça? Pois é. Essa fonte ela pode ser presente em nós mesmos e outras pessoas e outras situações estão fora de controle, mas o seu perdão, a sua capacidade de perdoar, você controla. E isso faz bem para você, tá? Então, reflita sobre as razões que eventualmente você vai utilizar para pedir perdão. Se você praticou a injustiça, né? E lembre-se também que um coração ferido, ele precisa ser tratado. Perdão é o melhor remédio nesses casos. Não é? Você perdoar quem lhe agride é o primeiro caminho para você se curar desse ferimento, principalmente se ele for emocional. E se essa agressão vem com injustiça, né? Mais ainda. Então, concluindo, né? A gente deve perdoar e se perdoar pelos erros, por decisões, escolhas e atitudes cometidas. A gente deve também perdoar a outra pessoa por ter transgredido de alguma forma essas regras de equilíbrio, ter julgado com injustiça de alguma forma.
Você perdoe também as circunstâncias por algo que aconteceu, infortúnio, alguma coisa, tá? Às vezes você tem um gatilho emocional que dá o start, né? Na reação impensada. E de maneira definitiva, tenha sempre a disposição de abandonar o ressentimento em relação àquilo que prejudicou você e siga a sua vida. Isso não significa esquecer e sim neutralizar aquilo que te faz mal, de forma que não cause mais nenhum tipo de dor, nem dor física, nem dor emocional, que é que dói mais. E eu digo dor física porque tem muita gente que somatiza, né? Então a psique somatiza, né? E aí você vai ter sintoma físico. E trazendo para o fim um conselho de um sábio, eu trago aqui as palavras de Platão. E quem comete uma injustiça é mais infeliz do que o injustiçado. Lembra disso quando você for alvo de uma injustiça. E em suma, dizer o quê? Que nós temos muitas e muitas vantagens, sabe? Sobre qualquer pessoa que nos calunia ou que faz injustiças de maneira impensada conosco, porque a gente tem o poder de perdoá-las. E esse é um poder que você controla. Ok? Então, o Momento Proteu de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um pouco mais denso, um pouco mais refletido. Procurei ver aqui nos meus estudos e também aqui nos materiais que eu estou lendo para poder trazer para vocês algo que me traz para a vida prática alguma coisa boa. E essa questão da psicologia positiva é bastante aplicada para os meus mentorandos na mentoria Proteus e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Forte abraço a todos vocês, excelente domingo e a gente se vê no próximo domingo, no próximo Momento Proteus, tá bom? Tchau, tchau e que Deus abençoe.